Muito bom estar de volta com você na lição de número 2 do nosso estudo no livro de Romanos. Salvação somente pela fé. Nesse trimestre estamos estudando esse livro maravilhoso e, como eu já lhe disse na semana passada, nós estamos disponibilizando para os que quiserem, através do e-mail classedeprofessoresesc, tudo junto, @gmail.com, esse livreto que vamos lhe enviar pelo correio, e você pode adquirir esse material para poder acompanhar, assistir o vídeo e também ter o material, um resumo do que falamos de forma escrita nesse livreto que você acabou de ver. Nessa semana, na lição 2, estamos estudando o conflito. Qual é o tema dessa semana? Sabe que no início do cristianismo, membros e líderes viveram alguns problemas sobre o que um gentil que se convertia, um não-judeu, devia fazer para ser cristão. Esse conflito entre duas ideias divergentes sobre a salvação gerou uma discussão e levou Paulo a escrever mais de uma carta sobre este assunto, ou abordando este assunto. Uma delas é Romanos, né? E nessa semana nós vamos entender um pouquinho desse conflito. Se você estudou a lição do trimestre passado, que é Gálatas, muitas dessas coisas já estão claras na sua mente. Mas vale a pena a gente repetir, né? O que era o conflito? Ponto número 1, algarismo romano. O que era o conflito? Bom, no início do cristianismo, como nós falamos, os primeiros cristãos eram judeus na sua totalidade. Mas com a entrada aos poucos dos gentios dentro do cristianismo, surgiu uma dúvida. Deveriam os gentios tornarem-se judeus ou praticarem as coisas do judaísmo, seguir todas as tradições, as minúcias judaicas para serem cristãos? Nessa discussão, a igreja chegou numa assembleia da Conferência Geral, uma Assembleia Mundial da Igreja que ocorreu em Jerusalém. Está narrada em Atos capítulo 15. Você deve ler depois Atos 15 para entender melhor. Nesse concílio, nessa Assembleia Mundial de Jerusalém, em Atos 15, veio a resposta. E a resposta foi de que os gentios não precisavam cumprir a tradição judaica para serem membros da igreja, mas precisavam aceitar a Cristo e seguirem os mandamentos claros do Evangelho. Eles apenas colocaram algumas coisas que seria interessante que eles cumprissem, mas que na base estava a fé em Jesus Cristo, a graça de Deus para a salvação. Acontece que, não contentes com esta resolução, com esta decisão e com essa verdade bíblica, muitos judeus cristãos, que nós chamamos hoje de judaizantes, começaram a pregar que você, para se salvar, que o gentil, para se salvar, ele precisava seguir certos costumes, leis judaicas, como circuncisão, por exemplo, festas especiais dos judeus, por exemplo. Enfim, eles começaram a disseminar essas ideias. E isso começou a gerar um conflito entre cristãos judeus, cristãos gentios, e começou a se instalar ali uma crise no cristianismo. Então, o que acontece é que grande parte do Novo Testamento foi escrito para combater estas ideias. Se não no todo de alguns livros, pelo menos em grande parte deles. Essas questões eram importantes porque elas mexiam na base da salvação. Vinha Paulo e dizia: você precisa aceitar a Cristo pela fé e você vai ser salvo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Vem Paulo em Efésios 2:8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E vinha o outro e dizia: não, mas você não precisa ter apenas fé, você precisa se circuncidar, senão você vai se perder, você vai ser condenado por Deus. Vinha o outro e dizia: se você não participar da festa da Páscoa, você também está perdido, porque a Bíblia diz que você deve ir à Páscoa, a Bíblia diz que você deve ir pelo menos 3 vezes ao ano nas festas lá. Se você não for, você está perdido, e você é o gentil, você tem que se tornar um judeu para se salvar. Bem, então os apóstolos começaram a reagir contra esse problema. Então o conflito surge dessas duas ideias oponentes, divergentes e basicamente em oposição uma à outra. O que levou a esse conflito? A segunda pergunta, ou segundo tópico da lição dessa semana, a primeira é o que era o conflito. O segundo, o que levou a esse conflito?
Algumas coisas nós devemos sublinhar aqui. Primeiro, o que levou a esse conflito, em primeiro lugar, foi um limitado conhecimento sobre a base do Evangelho. Os judaizantes estavam fazendo o povo voltar ao passado das leis e costumes deles. Gálatas 1, 6 e 7, você pode ler isso depois. Ou seja, eles tinham um limitado conhecimento da base. A base era uma só, a salvação é pela graça por meio da fé. Essa era a base, nós somos justificados pela fé, não pelas obras, não pela lei. A lei é boa, é santa, é justa, todavia ela não salva, ela não tem poder. Ela só tem o poder de nos mostrar o pecado, mas é o sangue do Cordeiro que nos lava, que nos purifica. Mas eles não entendiam isto. Eles achavam que deveriam ter as duas coisas. É como muita gente hoje entende que tem que se salvar pela fé mais as obras. Eles esquecem que as obras são, na verdade, um componente que vai junto com a fé. É o resultado natural da fé. Não é uma segunda coisa. Não é um mérito humano, como alguns hoje pensam. Segundo lugar, o que tem que ficar claro é que em Jesus nós temos uma aliança superior ao cerimonialismo judaico. Hebreus 8, verso 6 fala disso. Um segundo ponto que tem que ficar claro é que as leis cerimoniais, elas foram abolidas sim por Jesus, porque a sombra encontrou a realidade em Cristo. Colossenses 2, 14 a 17. Nós entendemos isso, nós sabemos isso, mas aquela gente daquele tempo não entendia. Eles achavam que aquelas leis ainda continuavam em vigor, aquelas cerimônias continuavam em vigor, e que para se salvar precisava fazer aquilo. O indivíduo podia até fazer aquilo, mas não pensando em salvação. Ele podia se circuncidar, era uma coisa boa. Era um hábito até higiênico para os homens. Todavia, aquilo não deveria ser a base da salvação. Se circuncidasse ou não circuncidasse, não havia nenhum problema. Porque não era mais uma lei religiosa, não era uma lei que introduzia o indivíduo no povo de Deus. Isso tudo foi passado. Um outro ponto nós vamos considerar, e que alguns esquecem, quando estudam Gálatas, quando estudam Romanos. Eles, baseados nessa questão de que a lei foi abolida, porque a sombra encontrou a realidade em Cristo, eles incluem nesse bojo também a lei moral, os 10 mandamentos, e especialmente o sábado. Bom, nós todos sabemos que a lei moral, ela precede ao Sinai, ela precede ao povo de Israel, ela precede a Abraão, ela precede a todo o que nós imaginamos como sistema sacrificial do Velho Testamento. Ela começa no céu, ela é eterna como Deus é eterno, ela vem para a terra. No livro de Gênesis nós encontramos a lei de Deus. O sábado, por exemplo, começa em Gênesis 2, muito antes do pecado, não tem nada a ver com o pecado aí. Ele apenas foi repetido depois do pecado, repetido para Israel. Então, tem que ficar claro que a lei moral permaneceu, ela foi reafirmada por Jesus, foi reafirmada pelos apóstolos. É claro que nem ela serve para a salvação, mas ela serve para nos indicar quem é o Salvador. Ela é um aio que nos leva a Jesus Cristo. Agora, quando estamos em Jesus, também obedecemos a lei, porque ele morreu para perdoar os pecados, que são transgressões desta lei. Senão, não precisaria ele ter morrido. Isso quer dizer que ao ter o meu pecado perdoado, eu devo continuar pecando? Absolutamente não. Eu devo agora andar com Jesus, andar na lei. Agora, por último, eu colocaria aqui um ponto para você pensar. O que levou a esse conflito, né? Eu já falei disso, mas vou repetir. O conflito no primitivo cristianismo estava sobre a base da salvação. Paulo dizia que a salvação vem pela graça, através da fé, e que as boas obras são resultado desta obediência na nossa vida, Efésios 2, 9 e 10. E os judaizantes diziam que para ser salvo não bastava você ter só a graça de Cristo, mas também guardar a lei, seja ela moral, seja ela cerimonial. E Paulo disse, não, a justiça não vem da lei, a justiça vem de Cristo. A lei apenas nos conduz a Cristo e nos mostra o nosso pecado e nos estimula a ir à solução do nosso pecado. Então, para terminar toda essa discussão, seria interessante conversar um pouquinho com os seus alunos. Primeiro, trazendo esse assunto do conflito na igreja cristã primitiva, por causa da lei e da graça, esse conflito todo, trazer para os nossos dias. O que pode gerar algum conflito na igreja, na sua igreja local? Alguma coisa pode gerar um conflito? E a segunda pergunta, bastante relevante também, é como nós podemos enfrentar e resolver esses conflitos? Ou até,
Como evitar futuros conflitos? Eu não vou responder a pergunta, mas vou deixar apenas uma coisinha para você pensar. Paulo, ele na verdade resolve o conflito mostrando a verdade conforme Deus lhe revelou. A palavra de Deus é sempre importante. Portanto, um reavamento, uma reforma na igreja sempre vem acompanhado ou vem como resultado da oração e do estudo profundo da Bíblia. Não é esse estudinho que às vezes nós fazemos, tirando o texto do contexto, fazendo aplicações pessoais apenas, mas um estudo profundo da palavra de Deus. E nesse trimestre estamos tendo esse privilégio de fazer isso através do livro de Romanos. Então, como podemos enfrentar e resolver conflitos, mas ao mesmo tempo como evitar futuros conflitos? A história de Paulo em Gálatas e em Romanos pode nos ensinar algumas lições muito práticas sobre isso. Muito bom ter estado com você na lição 2. A gente volta semana que vem com a lição de número 3. Até lá, que Deus abençoe.